Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Day, e ao meu lado está a Ti. Boa noite. Boa noite, Dê. Boa noite, galera. E hoje nós vamos falar da série que saiu nessa quinta-feira, dia 14, e muitos odiaram, muitos adoraram, igual nós aqui no canal. E hoje nós vamos comentar com spoilers, então tome cuidado. Yu Yu Hakusho da Netflix. Ti, eu queria começar Diga. aqui falando sobre de modo geral, a gente fazer um resumo e depois a gente ir comentando algumas coisas, né? Primeiro eu queria Uhum. falar sobre o que você achou da série como um Hum. todo. O que ela trouxe pra você de bom e de ruim. Vamos lá. Então, né, galera? Eu e o Dê, a gente já teve uma pré-conversa sobre isso antes, mas para vocês, a gente, né, obviamente, a gente vai compartilhar aqui os nossos pensamentos sobre. E eu vou começar falando já que eu não achei a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Calma, tá? Calma. Vamos por partes, beleza? Teve coisas que eu odiei e teve coisas que eu não achei um problema, tá? Mas eu não tô falando que eu amei a série. Beleza? Eu só achei que foi divertido de assistir e foi interessante, assim, de modo geral. Mas tem sérios problemas nessa série, na verdade. E a principal sendo o CGI. E aí a gente já vai entrar mais sobre isso com relação ao resto da série, etc. Mas a gente vai se aprofundar mais nesses quesitos. Mas pra mim, gente, visualmente falando, meu senhor amado, que horroroso que foi, hein? Foi de sangrar os olhos. Eu falei até pro D, quando. Acho que foi um dos primeiros comentários que eu fiz. Eu achei legal, mas o CGI é horroroso. E ele ainda concordou comigo. Tipo, foi um dos primeiros comentários que eu fiz sobre a série. Mas vamos lá. O D tem bastante opinião sobre isso. E eu tô interessada pra escutar, na verdade. Porque foi legal. Foi legal de ver. Vamos lá, D. Então, né, eu vou começar falando sobre a minha opinião. Eu, sinceramente, não curti a obra, eu tentei. Pra quem conhece o canal há bastante tempo, a Ti que me conhece há bastante tempo, sabe que eu gosto de ver live actions, eu paro pra ver qualquer coisa que é feita adaptação em japonês. E eu tava com uma expectativa boa até pra Yu Yu Hakusho, porque além de ser algo meio real, entre aspas, tirando os yokai, né, da cena, ele era mais fácil de fazer do que o One Piece, que deu super certo. Então eu tava otimista, a Netflix acertou ali, uma série feita quase junto com a outra, por que não dar uma chance? E esse eu acho que foi o meu problema, porque se a gente compara, falando rapidamente aqui, One Piece com Yu Yu Hakusho, parece que foi duas empresas totalmente diferentes que gastou dinheiro para produzir. A gente olha os efeitos práticos que tem em One Piece e a gente olha Yu Yu Hakusho completamente em CGI, sabe? Tipo, não combina, não faz sentido. Quando eles poderiam ter colocado um pouco mais de. Cara, eu não sei nem a palavra que eu posso dizer. Eles podiam ter caprichado mais nessa adaptação, que tem seus fãs, que tem seu público, que eu acho que esse pessoal meio que talvez tenha se desanimado. Eu não sou fã de Yu Yu Hakusho, mas eu com certeza me desanimei um pouco. A gente vai falar um pouco sobre os episódios, sobre algumas cenas que eu vou passar aqui na tela para vocês, mas eu queria começar, com essa primeira imagem aqui, que foi uma das coisas que mais me incomodaram na série, né? Que é esse yokai que muda, digamos assim, entre aspas, completamente o rumo do Yusuke Urameshi. Parecia que ele estava perseguindo ele, porque ele aparece na escola, ele aparece onde ele tá, ele entra no corpo do moleque que gosta do Yusuke, que ele ajuda. Então eu achei isso meio forçado quando você vê a obra original e a morte dele é um acaso que acontece como qualquer um. E esse aqui eles tentaram dar um charme a mais que eu achei meio sem graça, que no futuro eu pensei assim, talvez lá no episódio 5 vão explicar que esse yokai foi mandado para acontecer alguma coisa. E no fim, meio que não. Foi só isso mesmo. A única coisa boa que teve dessa parte, passando para você, foi eles tocando a música de abertura no caminhão. Pois é, então, D, na real, é... quando é que você falando sobre o caso, eu parei pra pensar e eu pensei bem, realmente, eles não falaram sobre isso.
Mas, na verdade, vamos ser bem sinceras, não dá nem pra entender qual que é o objetivo do vilão principal nessa série. Não faz o menor sentido pra mim. Tipo, ai, eu quero abrir o mundo dos yokai. What? Não, hã? Não faz o menor sentido. Pra quê? Pra quê? Não faz o menor sentido pra mim. Nenhuma motivação dele faz sentido pra mim. Mas enfim, vamos nessa. Esse yokai em específico, vamos lá. Eu achei. é, Só que eu achei que ele foi feito, na verdade, só pra relembrar o começo de Yu Yu Hakusho, que é o primeiro arco. Que é os zumbis lá e etc. E rola tudo isso lá no anime e tudo mais. Inclusive, essa cena que está na tela, não só do yokai, mas a cena em si do rooftop, é uma cena do mangá. Não aparece nem no anime isso daqui. Isso aqui é do mangá. Então, eles meio que quiseram ser fiéis, entre aspas, até algumas partes no live action. Porém, esse yokai em específico, eu entendi que era só pra fazer uma alusão ao arco dos zumbizinhos lá. E eles não fizeram um arco muito comprido, inclusive. Foi só com esse um aluno que foi infectado, né? Não teve mais alunos infectados. Só que esse bicho saiu do buracão lá, né? Do buraco de minhoca lá, que eles queriam abrir. Então, tecnicamente, no final, no episódio 5, quando o buraco de minhoca já está meio que aberto e os bichos tentando sair, é mais bichos deste, né? Não só um que foi esse aqui que escapou, mas são vários. Então, foi basicamente isso que eu entendi. Só que assim, você tem que ter assistido o anime pra entender o que que esse bicho faz. E se eu não me engano, no anime não era nenhum bicho, um yokai. Não era um yokai, mas eu não lembro se ele era um bicho assim. Mas enfim. Mas basicamente é isso. Só que, assim, eu não tive problema com isso, mas ao mesmo tempo eu tenho problema com o vilão. Então, enfim, é complicado. É complicado, gente. Ah, e além do mais, esse bicho que foi feito em CGI já tinha, tipo, ele saindo do buraco, e eu vi ele, que esse é, tipo, uma das primeiras cenas do live action, e eu vi ele saindo do buraco, eu olhei aquilo e eu falei, o CGI é uma bosta. Eu já percebi pelo bicho, entendeu? E aquilo, cara, eu fiquei muito de cara. Eu olhei assim e eu falei, gente, não é possível que eles fizeram isso. Não é possível. Não é possível. Só que é engraçado que eu tava falando com meu pai sobre isso. Olha só as coisas, né? Meu pai também é muito fã, ele adora o live action de Samurai X. E ele falou pra mim que pra fazer esse tipo de coisa que precisa de muito efeito especial, eles precisam de um orçamento nível Marvel. E eu não sei se essas produções da Netflix têm esse orçamento nível Marvel, pro CGI ficar tão bem feito assim. Só te dando uma resposta É, rápida. diga, One Piece, a série de One Piece, foi gasto 18 milhões de dólares para fazer a série. 8 episódios. Sim. É uma É, baita grana. é bastante. Só que se você para pra pensar, tipo assim, o uso de CGI eu acho que em One Piece é bem menor do que aqui. Esse é o meu Porque a questão, problema. a Porque. questão Pode falar. de One Piece seria o quê? Mais os poderes, né? Do Luffy e etc. Mas o resto é tudo mais figurino. Eles fizeram os homens peixe na máscara mesmo, em massinha, né? Tipo, eles queriam fazer mais realista, então eles não fizeram quase nada de CGI nos homens peixes. Então, tipo, eles realmente fizeram menos efeitos especiais e focaram mais em figurino e em cenários, no caso de One Piece. Só que o caso de Yu Yu Hakusho realmente ia precisar de muito CGI, porque a gente tá falando de yokais, a gente tá falando de né, o mundo dos mortos, etc. A gente ia precisar de mais efeitos especiais. E eu acho que talvez tenha sido esse o problema, mas o orçamento da Netflix para Yu Yu Hakusho não foi o suficiente para eles fazerem um CGI de qualidade. Então, não sei dizer se esse foi o problema, porque também ainda não saiu, eu acho que não publicaram, inclusive eu tentei achar, mas não publicaram o valor da série ainda, de quanto foi utilizado para fazer. E 5 episódios. Gente, 5 episódios. Não quero nem começar. Sério, eu fiquei com muita raiva. Enfim. Mas essa é a minha resposta, D. Só para encerrar o CGI, porque senão a gente vai falar o vídeo É. todo. Eu acredito que pelo que eles mostraram, que eles apresentaram durante os episódios,
e podiam muito bem ter feito algumas cenas em efeitos práticos. Principalmente a gente vai falar mais pra frente, mas vai ter um personagem aí que eu acho que podia ter feito e ele não fez. Tem uns que não dava, e eu entendo, mas tem outros que eu acho que. Eu até pensei assim, gente, divagando mesmo assim. É esse o futuro das séries? Tipo, quando a inteligência artificial estiver dominando, a gente vai começar a ver coisa preguiçosa desse jeito? Eu Hum, fiquei um pouco preocupado de verdade, porque igual eu falei, eu acho que faltou um pouco de carinho, um pouco de preparo da própria produção para fazer a série de Yu Yu Hakusho. Arrisco a dizer que por causa da obra não estar em evidência igual era as outras. Talvez, a gente vai fazer para um público meio nichado, vai ser mais fácil, e aí não teve todo esse holofote igual uma obra que está saindo atualmente, por exemplo. Mas continuando aqui, Ti, eu queria uhum. falar um pouco da Botan aqui. A gente vai falar dos personagens conforme ele for aparecendo. Eu me decepcionei também com a Botan. Ela é uma personagem super humana, entre aspas, durante os episódios. Ela não serve pra nada. Ela fica andando, mano. A Botan andando pelas ruas da cidade, como fosse uma humana do lado do Yusuke. Tipo, ela não tem utilidade. Ela é só uma personagem pra ficar reagindo a alguns fatos. Eu fiquei decepcionado porque a Botan tem personalidade no anime. E eu gosto do carisma dela. E aqui na série eu acho que ela só serviu pra contextualizar algumas cenas, infelizmente. E o fato de ter tirado os poderes dela ficou mais sem graça ainda. Pois é, teve uma coisa também que ela não fez, né? Que foi voar por aí. Ela simplesmente brotava e desbrotava dos lugares. É, assim, ó. A Botan, inclusive em alguns arcos, até lutava contra alguns yokais. Se eu não me engano, naqueles dos zumbis que eu falei pra vocês, que é o começo um dos começos, no começo, né, do anime, ela inclusive ajuda a Keiko, na forma humana dela, né? Ajuda a Keiko porque os zumbis estavam atrás dela. As duas saem correndo pela cidade. A Botan até pega um taco de beisebol e sai batendo em todo mundo. Então, assim, realmente, ela tem mais participação no anime do que na live action. Porém, eu também acho que ela cumpriu o papel dela, que sempre foi ser a mensageira do Koema pro Yusuke. E sempre foi ser meio que, tipo, né, a observadora que tava ali sempre do lado dele, vendo os passos dele, etc. Mas realmente faltou um pouco também da personalidade dela ali, porque, assim, ela era uma personalidade chata, sempre foi, que ela meio que irrita o Yusuke. Só que ela era sempre a menina que, tipo, meu, não, você tem que ir lá e fazer, entendeu? Você não pode fugir disso. E ela e a Keiko, no caso, né? E eu acho que ficou faltando sim um pouco disso, porque na verdade o que na verdade afetou mais o caso da Botan é o roteiro. Então, assim, porque eu acho que assim, a Botan como personagem em si, tipo, a existência da Botan, não foi um problema pra mim. Só que o problema da série é o roteiro, então isso afeta os personagens, na minha opinião. Mas eu acho que ela cumpriu o efeito dela, por mais que não foi nem metade do que é no anime em si, né? Enfim, esse foi o que isso foi o que eu achei no caso. Só que assim, gente, é, eu falei no que, no geral, eu não achei que foi um tanto um problema a série, e é verdade, tá? Porque existem coisas piores. Eu juro, vocês sabem disso. Existem coisas piores, entendeu? Depois de tudo que a gente já assistiu nessa vida de live action, eu acho que isso aqui, ó, ainda, por mais que o CGI esteja horroroso e etc., e por mais que o roteiro não seja tão fiel e tão bom quanto, cara, tem coisa pior. Infelizmente tem. E é aí que a gente para pensar nos horrores que a gente já assistiu. Meu Deus do céu. Porque se isso é ruim, imagina o que é pior que isso, né? Tipo, imaginem. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu entendo o que você diz, só que eu conheço um exemplo assim que eu uso talvez pra minha vida porque é muito bom, que é o exemplo da escola. Eu acho que eu já falei com você, já falei até aqui no canal. Se você tira uma nota 1 e tira uma nota 4, você que tirou a nota 4 é melhor do que a pessoa que tirou a nota 1. Só que os dois vão repetir de ano do mesmo jeito.
Então, esse é o meu critério. Eu acho que o Yu Yu Hakusho tirou nota maior do que algumas coisas, como Cavaleiro do Zodíaco. Só que ainda repete de ano. Na minha opinião, eu até falei com você em off que se tiver uma segunda temporada, eu não vejo. Acabou aqui, pra mim é o suficiente. Já estragaram o que tinha pra estragar e eu não quero mais ver Yu Yu Hakusho. Mas, enfim, essa cena aqui eu destaquei, tipo, porque eu acho que o Koema é o melhor personagem que tem da série. E essa cena Uhum, eu achei muito bem feita também. Eu acho que essa é a única cena assim em CGI que eu não liguei com a estranheza de uhum. ter algo deslocado da tela. Essa cena eu gostei mesmo. Então, o Koema, ele foi. Ele tava sendo uma incógnita pra mim, né? Porque quando eu vi ele no trailer e eu vi que ele tinha chupeta, eu fiquei tipo, não. Não, 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 não é possível que vai ser assim. E até agora eu tô pensando se o cara dublou ele mesmo ou se ele tava falando de verdade. Tipo, eu fiquei muito na dúvida. Ou se foi só CGI a boca dele, né? A chupeta com a boca foi só CGI. Porque tinha horas que eu olhava e parecia CGI, daí tinha horas que eu olhava e não parecia CGI e eu ficava meio estranho. Então eu não entendi muito bem qual que eram os efeitos que estavam rolando ali. E ainda bem que É, eles não mas. fizeram o Koema Bebê, criança, porque ia ficar horroroso. sim. O Koema Bebê foi assim, não tinha como. Foi aquela parada de foi uma ótima cartada o Koema mais velho. Só que assim, o Koema ele teve, na verdade, a personalidade e a atuação mais parecida com o Koema do anime do que todos os outros personagens de Yu Yu Hakusho, na minha opinião. Do jeito que ele é meio. Ele sempre ficava assistindo o Yusuke mesmo, né, pela televisãozinha dele lá. Ele sempre dava, tipo, uns pitacos no que o Yusuke devia fazer. Sempre foi assim. Só que qual que era a pira do Koema, que eu achei que faltou? Ele era muito preguiçoso. Ou, tipo, ele tirava muito com os minions dele, digamos assim. Não tinha nenhum. Só tinha botão. Tipo, cadê os outros yokais que trabalham pro Koema, tá ligado? E aí, ele tirava muito com esses yokais, né? E brigava muito com eles. E ele também era, não pessimista, mas ele era muito do tipo, nossa, tirava muito com a cara do Yusuke porque ele não conseguia fazer as coisas. Na TV, né? Ele não falava isso na cara do Yusuke, ele só ficava julgando o Yusuke pela TVzinha. E teve um pouco disso, eu vi um pouco disso. Teve umas horas que eu até achava que o cara tava parecido com o Jack Chan, velho. Mas assim, em questão de humor, né? Mas eu gostei, mas esse foi o personagem que mais se pareceu pra mim com o anime do que os outros personagens. Só que eu ainda achei que faltou um pouco com o Koema, assim. Porque ficou faltando. Gente, é só o Koema e a Botan no outro universo? Tipo, não tinha mais nenhum yokai. Não, não tinha mais ninguém. Eu fiquei, ué, é isso só? Ué, não tô entendendo. Porque em tese o Koema tem minions, né? E ele não tinha nenhum. Só a Botan. Daí isso daí me tirou um pouquinho do negócio, mas eu ainda achei ele um dos melhores personagens também. E aqui na tela a gente tem a cena que a série me perdeu. Na hora, eu mandei mensagem pra ti e Hum, falei: essa cena aqui, ela perdeu completamente o sentido na série. Eu vou falar particularmente sobre o anime, porque a cena me fez gostar de Yu Yu Hakusho. Essa cena, eu comentei com a ti também. Se eu ver ela todo dia eu vou chorar, porque é linda no anime. hum, E aqui na série, ela ficou tão simples, tão qualquer nota, que eu não consigo nem acreditar que o Kuwabara tá realmente triste porque ele foi embora. No anime, ele entra dentro lá, ele fala da promessa, ele começa a chorar mesmo. E aqui só pra contextualizar, esses amigos do Quabra, eles são muito qualquer coisa. E eles fazem perder a credibilidade quando tira o Quabra desse jeito, ficando pedindo me desculpa, me desculpa. Mano, não dá pra acreditar. Sem contar que no anime, a gente vê todos os personagens que aparecem no primeiro episódio no velório, né? A gente vê o diretor dele, que implica com ele. Tem na série não colocaram o cara. Eles colocaram o diretor pra dar uma bronca nele e depois desapareceu com o cara. Isso é ridículo. Tem no anime eles poderiam ter usado. Eles tiraram a força do menino falando aquilo lá, da mãe dele chorando. Cara, tantas cenas íntimas que tinham na obra original, no mangá, no anime, com o velório dele, que aqui eles resumiram em 2 minutos e falaram, isso, ele morreu. E tem umas coisas, Ti, que me irrita. Eu vou até passar aqui pra frente, você vai comentar, mas o Yusuke, ele ressuscita usando a roupa que ele morre. Quem é que faz um velório com a pessoa usando a roupa de escola?
Isso é uma falta de cuidado que eu acho um absurdo. O Yusuke no anime, ele tem uma roupa quando ele acorda que é diferente. O anime, ele esqueceu completamente do básico. Isso que é uma coisa que me incomoda muito. Eu falei daqui que esse episódio me perdeu. O roteiro eu acho preguiçoso. Realmente, os caras não tiveram cuidado com a roupa. Ele morreu com essa roupa e fizeram o velório com a mesma roupa. Ele acorda com a mesma roupa. Ele, mano, calma, né? Faz alguma coisa que faça sentido na realidade. Eu acho que e são uns detalhes que você nota que eles não estão nem aí com a obra que eles estão adaptando. É só mais uma obra, entendeu, Ti? Ó, sabe o que é o mais engraçado também? Você falou sobre a roupa e etc. E ele acorda com o mesmo cabelo também. Exato, ele pegaram No ele do chão e anime, o colocaram topete lá. dele fica caído. No topete dele cai, ele fica com o cabelo sem topete quando ele Não, ressuscita. esqueceram tão básico que o Yusuke, ele é atropelado, ele sofre danos e morre. Ele simplesmente acorda sem nenhum dano, sem nenhum machucado. Ele simplesmente acorda, já faz os negócios aqui, já leva botando nas costas. Vamos lá, minha gente, é isso, vou pra luta. Mano, tipo, é isso? Então quando você ressuscita, você se cura de tudo? É bizarro. Primeiro, só corrigindo, não foi a Keiko que ele levou embora, tá? É isso. Não foi a Ó, Botan. exato. Mas na verdade, assim, gente, essa cena inteira é completamente diferente da do anime, né? Porque não é ele que salva a Keiko. Quem salva a Keiko é o Kuwabara. E tem a. Ô, Ti, E eu pra mim seria bem melhor se o Yusuke não conseguisse fazer nada. Inclusive, o Kuwabara salva ela porque o Yusuke entra no corpo do Kuwabara e vai salvar ela. Ô, Ti, a gente esqueceu. Diga. Desculpa, o sacrifício do Yusuke. Ele faz o sacrifício de um ovo. Ele desiste de ressuscitar no anime pra salvar Ah, é ela. verdade? E aqui, É verdade, mano, eu tô tinha falando, esquecido disso. eles esquecem coisas lindas do anime pra fazer uma cena pra gastar. Eles gastam depois dessa cena, pessoal. Eles gastam tipo uns 20 minutos, não, mas uns 5, 10 minutos de luta. É isso, eles queriam colocar É, luta, eles não é estão nem aí verdade. pro drama. Então, mano, eu mesmo abri É mão, verdade. falei, é isso, é obrigação, vou ver, mas me perdeu nesse primeiro episódio. Desculpa, Tia. Não, não, mas é verdade. Tem bastante coisa. Só que assim, ó, gente, sabe por quê? Que eu não tenho um problema com isso? Porque assim, vou ser bem sincera, eu nem me toquei nas coisas que o D tá falando, tá? Não me toquei que ele ressuscitou com a roupa do uniforme, não me toquei em nada disso. Eu só me toquei agora quando ele tava falando pra mim. Neste exato momento do vídeo. Juro pra vocês, eu não me toquei. E assim, eu entendo que muitos de vocês também não se tocaram, muitos de vocês, na verdade, nem ligam pra isso, muitos de vocês vão vir falar para você, pro D, ai, para de ser chato, não sei o que lá. Mas, gente, pensem no seguinte: como a gente quer respeitar uma obra, sendo que nem o mínimo é feito. Entende? Esse que é o ponto. Lembra aquelas paradas de problema de cena de continuação? Que, tipo, eles cortam, daí eles voltam, e daí quando eles voltam, sei lá, o cara tá usando uma camiseta diferente. E daí eles colocam isso no filme? É ridículo, né? Cara, é basicamente a mesma coisa aqui, entende? Tipo, não faz o menor sentido fazerem esse tipo de coisa. É o mínimo. É literalmente mudar o cabelo do Yusuke, é literalmente mudar a roupa que ele tá usando. Era literalmente ter feito o Kuwabara ser possuído pelo Yusuke. O Yusuke pelo menos aprender a possuir as pessoas, que não foi tão difícil assim pra ele, que ele fez direto nos primeiros episódios do anime. Então, assim, e o que faria a série fica mais fiel. Tipo, é básico isso. Pra quem nunca assistiu Yu Yu Hakusho, não vai sentir falta, mas pra quem assistiu e quem viu, sabe que são coisas, assim, importantes que aconteceram. A questão do Kuwabara e do Yusuke, na verdade, o Kuwabara e o D trouxe isso pra mim antes mesmo da gente fazer esse vídeo, eu não tinha me tocado. E agora que a gente tá falando sobre isso, o Kuwabara ser possuído pelo Yusuke foi o que levou o Kuwabara a ter os poderes dele em primeiro lugar. E isso não acontece na série. E, na verdade, ele acontece, só que de um jeito bem. Como é que fala? Mal feito. Porque isso sim é um erro de continuação e horroroso. Porque, tá, ele não vê o Yusuke quando ele tá no funeral, que foi o que o Demi falou, gente. Isso que o D que percebeu, e eu não tinha percebido. Mas é verdade. O A cena Kuwabara na não vê tela. ele aqui, tipo, não vê ele no enterro, mas daí do nada ele vê a Botan do lado do Yusuke falando com ele. É sério isso? Tipo, realmente, eu não tinha percebido isso. E depois que o D falou, eu percebi. Daí eu fiquei, caralho, é verdade. Isso é um erro de continuação horroroso. Por quê? Porque isso acontece em um episódio e o Yusuke falando com a Botan e o Kuwabara olhando pra Botan é outro episódio.
Então, tipo, não se deram nem ao trabalho de explicar o porquê que o Quabra não viu o Yusuke, mas viu a Botan. Então, assim, realmente, não faz sentido. Pra quem não presta atenção em roteiro, pra quem não vê, porque o D é assim, é o que pega ele. Se o roteiro não for bom, gente, tchau, obrigado. E, mas assim, quando ele falou pra mim, eu percebi, é um erro gravíssimo. Como é que as pessoas assistem isso, gente? Mas eu assisti porque eu achei super divertido de qualquer forma. Eu sou daquelas que é meio fútil mesmo. Mas enfim, mas eu entendo o que o D quer dizer e realmente é bem mal feito, gente. Eu fiquei até incrédula, na verdade, quando eu percebi isso. Quando ele me Inclusive, contou, no caso. inclusive, aqui só dando um parêntese bem grande, porque não tava aqui nos tópicos, mas é importante. Eu vi legendado e a Ti viu dublado. E a Ti tem coisas pra falar Sim, da dublagem. sim, é verdade. A dublagem, eu vou falar pra vocês, mudou o tom da série. Porque se vocês assistirem ela em português, vocês vão ver. é, eles mantiveram a dublagem do oficial do anime brasileiro, né? Então, berimbau na gaita, como é que fala? Saco vazio não vai em pé, essas expressões coloquiais. No Ente não Urubu, ele fala isso pro Ria, é muito engraçado. Mas enfim, essas expressões coloquiais eles colocaram na dublagem do anime. Então, deixou um outro tom pra série. Ficou engraçado se você assistir dublado. Agora, se você assistir legendado, isso não existe. E é bem bizarro. Mas, assim, de qualquer forma, em japonês, quando a gente assiste a série, o anime em japonês, também não existe. Só que o Yusuke é muito carismático. Então, não ter a mesma dublagem que em português, mas ainda assistir em japonês e achar ele engraçado o, é o tom da série, né, inteira, do anime. Só que, pelo que eu vi e pelo que o Demi falou, é completamente diferente da dublagem japonesa, né, não é dublagem japonesa no caso, né, do japonês pro dublado. E aí muda o tom da série. Então a gente assistiu duas séries diferentes, basicamente. Ex- Assistindo em português e assistindo em japonês. Exato, porque o Yusuke parece muito uma pessoa muito séria e sem graça no original. Ele sempre tá falando meio sério, dando um sorrisinho de canto de boca. É bem difícil ele falar alguma coisa engraçada, digamos assim, que tem na dublagem. Eu até me assustei, porque eu fiquei pensando, será que no anime também é assim? Porque eu só vi dublado. Então, isso é uma estranheza que fica. Eu e a Titi teve uma discussão, e a gente tá falando muito do primeiro Sim. episódio, aí a gente vai resumir os outros. E eu achei o Yusuke com uma personalidade diferente do original pra série. E talvez o motivo seja também a dublagem. Talvez isso tenha me pegado. Uhum. Eu comecei a refletir. Só falando uma coisa aqui muito rápido, pra acabar logo o primeiro episódio aqui. Não, a gente vai ficar um tempão falando só do primeiro episódio e eu Sim. esqueço os outros. Eu acredito que o Quabra foi o melhor personagem desenvolvido na série. A gente vê essa cena do amigo dele pegando fogo, que a gente vê que Hum. reverbera no segundo episódio, no terceiro, no quarto, no quinto. Uhum. Ele fica com esse trauma desse amigo dele pegando fogo, essa consequência dele querer ser mais forte. É um ciclo bonito. Eu achei que ficou muito bem feito. O anime não, a série trouxe essa cena. Uma das poucas coisas boas que eu gostei. Acho que ficou bem desenvolvido. Ao contrário dessa cena que está aparecendo na tela para vocês agora, que foi o Yusuke ter salvado esse cara que gosta dele, que tem uma importância, que o Yusuke já tinha tido aquela encrenca da carteira no começo do episódio por causa dele. E, sinceramente, isso aí não significa mais nada pro Yusuke durante o episódio todo, assim. O episódio não, durante a série toda. E por que eu quero dizer isso? O Yusuke, ele fala uma coisa por Ama depois, que eu acho que fica muito legal, que é ele sabe como que é alguém perder a perda de alguém, né? Tipo, alguém que sofre por ele ter morrido e por isso ele valoriza a vida. Só que ele, nesse mesmo momento, ele abre mão de metade da vida dele. Então eu já acho que fica meio esquisito. Mas enfim, o que eu quero dizer sobre essa série. Ele salvou o amigo dele, ele salvou um cara que importava pra ele, mostra que o Yusuke é uma pessoa boa. Só que isso que aconteceu com esse garoto não traz uma lição de vida, entre aspas, pro Yusuke. Porque ele, daqui pra frente, ele só começa a trabalhar, ele só começa a fazer o trabalho que o Koema fala. Ele não tem uma motivação do tipo, eu não quero que mais pessoas se transformem igual ele, eu quero proteger essas pessoas. Não tem, é simplesmente, você tem que salvar e pegar tal item, ele vai lá e quase morre. Ele não fica. Uma coisa que eu fiquei pensando, Ti, é que ele não sente medo de morrer. Até não sei se é o Riei ou na verdade é o Toguro que fala pra ele.
um dos seus problemas é que você é inconsequente, você se avança assim e não tem medo. Sendo que ele já morreu e ele sabe o prejuízo e ele fala isso pro Kurama. Tipo, o Yusuke, ele é meio contraditório com a própria personalidade dele. De vez de ele ter medo de morrer de novo, ele se joga pra morte. E de vez dele ter aprendido uma lição salvando o amigo dele, que foi o que aprendemos nesse episódio, ele esquece disso e começa só a fazer trabalhos de vez de salvar pessoas, que é o que acontece também no anime, né? Então eu senti essa estranheza do Yusuke conforme passa os episódios, e essa boa, digamos assim, trabalhada no Kuwabara. Ele fica muito desapegado, né? A Exato. série inteira. É completamente diferente mesmo, isso é bem verdade. Mas vamos seguindo já, porque senão a gente realmente vai ficar nesse episódio pro resto da vida. Exatamente, já tem quase meia hora aqui. Aí então, durante os episódios, como eu falei, a gente vai ver o Yusuke atrás desses tesouros, tia. Eu não sei como que eles falam. É. Artefatos, né? Exato, que é essa esfera que rouba a alma, essa faca que não é usada pra nada. Eu quase falei uma palavra aqui, mas essa faca é meio esquisita. E a gente tem também o espelho. E isso que vai causar a trama da temporada toda reverberando no final da temporada, né? Que eu não sei se vai ter próximo. Enfim, a gente segue aqui de novo, como eu falei, o Cobra tendo o ressentimento dele, que é algo que me pegou de verdade. Entramos nessa cena. Essa Hum, cena é o que eu falo de hum. efeito prático. Poderia ter usado o Hum. efeito prático que o One Piece fez. Não precisava ser bizarro. Cara, sério, não tem como. Ficou horroroso. O CGI está horroroso. Ruim, feio, demais. Eu não tenho mais o que dizer sobre isso. Eu só vou Eu, dizer isso. eu tenho uma coisinha só pra dizer, porque eles tentaram usar um efeito pra tentar deixar mais real o Yusuke brigando com esse cara e o carro e moto voando. Mas tem hora que roda tanta câmera que eu acho que pessoas que têm problema devem ter vomitado. Porque, cara, é uma Não. confusão assim, roda a câmera e aí mostra de. Uh-uh. Oi? Uh-uh. Não gosto. É Qualquer bizarro, né? efeito que eles tenham colocado, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. As lutas são bem coreografadas. Isso é de fato muito bem feito. Se você vê isoladamente, eu não tô falando de contexto, eu tô falando de lutas. Se você vê elas isoladamente, elas são bem coreografadas. Tanto a luta contra o zumbizinho no primeiro episódio, quanto a luta contra o Goki, acho que é o nome dele, que é o yokai lá que suga as almas das criancinhas. As coreografias são bem feitas. O problema é o resto. É o CGI, como é que a galera chegou lá, entendeu? Tipo, enfim, esse é o ponto principal. Mas, enfim, eu não vou mais ficar nisso, porque senão vai demorar 50 mil anos pra gente terminar aqui. Mas, enfim, continuando. Aqui a gente tem também a irmã do Riei, que é uma Hum, cena legal. Eu gostei dessa cena, tipo, porque mostra o que os humanos estão fazendo com os yokai aqui na Terra, né? Tentando conseguir dinheiro, hum, porque é tudo isso que importa. Inclusive, o parte vilão só o que gira em torno é meio que dinheiro, né? Depois do sonho sim. do vilão, aquele outro personagem que é dono, né, dela, ele só pensa no dinheiro e tudo mais, até usam ele pra conseguir mais dinheiro, enfim. Ela também é uma parte central da trama, é uma personagem que aparece pouco até, mas a gente vê que... eu acho que ela me ganhou assim muito fácil. Ela não precisou fazer muita coisa pra me ganhar, não. A Yukina é um personagem que fica lá esperando ser salva. Não tem muito mesmo pra onde ir com ela. E. Ah, não. Não. Pode Não. seguir. Não. Desculpa. Essa cena aqui não dá, gente. Essa, na verdade, assim, pra mim, na verdade, a pior coisa que fizeram na série foi isso aqui. O Jagando. É Jagan, se não me engano, né? O nome disso daí. O olho do Riei. Brother. Não, entendeu? O olho do Riei não veio dessa faca. Tipo, não. Eu fiquei muito de cara. Muito de cara. Porque se eu não me engano, inclusive eu estou assistindo o anime neste exato momento e eu estou na parte da mansão. O Riei foi transplantado esse olho nele. Não foi que ele cortou a testa e pá, do nada. Só que daí o D também teve esse outro argumento que foi engraçado, que eu também não tinha percebido. D, se você quiser comentar aí. Pode falar e seguir o seu raciocínio. Ele só usou uma vez. Mais. E não achou a guria ainda por cima, gente. Como assim?
E do nada o Kurama sabia onde é que ele tava e o que eles estavam falando. Ai, gente, sério, não. Pra mim isso daí foi tipo, Não, eu ignorei, sabe? e o Eu Kurama só ainda falou, ignorei. e o Kurama ainda falou, você já usou, você não quer que eu devolva, você não pode me entregar? Eu não faço planos com Ai, humanos. E aí fica fazendo birra, tipo, é uma criança. não, ai. Sendo que ele não usa Tudo bem pra que o mais nada. Rie. Tudo bem que sim, o Rie tem problema com humanos na série, tipo, no anime, tá ligado? Só que. Não que ele tenha perdido isso depois que ele meio que perdeu pro Yusuke, mas. Ai, cara, nada a ver, nada a ver. Ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu achei que o Rie. Falando, tipo assim, o Rie como personagem ainda assim continuou sendo meio o brigão, assim, né? O fodinho, assim. E continuou sendo, eu curti. Mas de qualquer. Mas. Ai, essa parte ali não gostei. Essa foi uma parte decepcionante pra mim. Na sequência, a gente tem o Kurama visitando a mãe dele, que a gente descobre também a motivação dele para ter o espelho, que é é o personagem mais, digamos assim, normal, né? Porque ele quer usar o negócio por um motivo nobre, e depois ele fala, ah, não, depois você pode pegar de boa e tudo mais. Aí a gente entende o motivo, tem o discurso que eu falei do Yusuke, e aí. Tá, beleza. Eu me perdi um pouco do raciocínio depois que eu mudei a imagem, mas enfim. A gente tem um pouquinho do desenvolvimento do Kurama. O que, que você achou, Tia? Tá legal pra você ou... Na verdade, de todos os personagens, tipo, de toda a história dos personagens, a do Kurama foi a mais fiel, tá? É exatamente assim que acontece no anime. Óbvio que demora mais pra chegar nisso tudo, e etc. Mas é basicamente isso que acontece no anime. E ele é um personagem bem mais nobre, mais. Menos conflito com ele. E eu acho que o personagem dele, na verdade, em Yu Yu Hakusho foi um dos melhores, que nem o do Koema, no mesmo nível, assim. É... mas a cena de luta dele final foi a que me pegou numa incógnita, mas depois a gente entra nisso. Então, seguindo aqui, a gente tem um pouco dos vilões do torneio, né? O tão falado Torneio das Trevas, que eu acredito que eles tenham adaptado isso. Não ficou muito claro pra mim, mas eu acho que foi isso, né, Tia? Sim, eles adaptaram, e bastante. Porque, assim, é muito em cima. Ah, gente, até o da Genkai, até a luta com a Genkai, enfim. Eles pegaram o roteiro e espremeram, assim, sabe? Pra fazer caber tudo em 5 episódios. Ugh. Então, Ai, cara, você pegou as piores cenas, né? eu peguei o que era pra gente falar. Da mulher Hulk bombada. Meu Deus, cara. Tadinho do Toguro, velho, sério. Cara, Tadinho de eu verdade. não entendo, porque quando eles colocam uma câmera em cima do Toguro, o Toguro é uma pessoa de verdade. Quando tá de longe, é esse boneco. É. Mas Uhum. é um boneco tão mal feito, gente. A gente já falou de Gente, CGI, vamos sério. tirar do CGI de lado. Toguro, vamos falar um pouco do Toguro aqui, porque é um personagem importante pro final da série. Cara, Toguro, ele. Ah, eu não sei o que dizer. Ele é um personagem na série tão. Cara, você vê ele, você sente que o cara é foda. E na série você olha Medo. ele. Você sente medo. E na série você olha ele e ele não me convenceu, infelizmente. Eu olho o Toguro e falo. Ah, não sei nem o que, que eu falo, tio. Eu não, ó, você vê, eu não tenho palavra pra explicar o que é o Toguro pra mim numa série. Só um bolo de. Um bonecão. É que assim, ó, além disso, além do CGI, né? Vamos falar do personagem do Toguro. O que que acontece? Antes deles encontrarem o Toguro no torneio, eles perdem pro Toguro uma vez. Foi E a eles não que. fazem o Toguro usar o 100% da força dele no primeiro encontro que eles tiveram com o Toguro. Deixa, Que foi na mansão deixa, quando eles tentaram salvar o Yukina, diga. deixa eu te interromper, porque quando a gente falou. Quando a gente. Pessoal, quando a gente fez o vídeo do Avatar, que vai aparecer aqui nos cards, que a gente fez um react do trailer, saiu também junto o trailer do York Show, só que a gente não fez. E quando a gente comentou sobre o trailer, a Ti falou exatamente isso, que o Toguro seria a parte que o Toguro aparece na primeira vez. Só que, né, a série veio e mostrou que não, já era lá na frente, já a parte que aparece no trailer. Exato. E então, se eu não me engano, eles encontram o Toguro na mansão. Eu não sei se tem algum outro encontro antes do torneio. Só que, como eles perdem na mansão, né? Perdem, entre aspas, eles. Eu não lembro nem se eles perdem, mas eu acho que sim.
Porque eu, na verdade, acabei de chegar na luta deles contra o Guru pela primeira vez na mansão. E qual que é o ponto? É um build-up, né? É aquela construção que eles fazem. Do tipo, o Yusuke precisa ficar forte porque ele perdeu pro Toguro, e daí agora ele precisa ficar forte porque ele sabe que o Toguro é muito mais forte do que ele. Só que isso não existe aqui. Então, o Toguro não se torna um personagem assustador. Outro ponto, por que ele também não se torna um personagem assustador? Porque eles não mostraram o potencial da Genkai. Não do jeito que eles mostraram no anime. A Genkai no anime é fodona, tipo, fodástica. E aqui ela não tanto as habilidades dela, né? E eu gosto muito da Genkai, ela é uma personagem muito engraçada. Principalmente porque ela era uma tampinha, né? Mas não tinha como fazer isso aqui. Mas E é completamente diferente ela aceitar o Yusuke, etc. Não acontece desse jeito. É outro build-up também, tipo, é mais uma construção, tem que passar por fases, testes, é muitas pessoas. Então, não tem todo aquele afeto também pela Genkai, por ter treinado o Yusuke. Foi um episódio só. Então, e daí o fato do Toguro ter matado a Genkai também não gera nenhum fator do tipo, ai, que raiva, sabe? Na série. Inclusive, eu acho que ele nem mata ela no anime. Mas enfim, indo pra frente. Então, acaba prejudicando os sentimentos que a gente tem com os personagens sem essas construções. Falta. Então, eu acho que o que mais pecaram ali foi isso. E daí o sentimento com o Toguro fica do tipo, sabe? E a luta dele no final foi legal, mas é decepcionante ao mesmo tempo. E aí, Dê? Eu tava passando as imagens aqui e apareceu também uma cena aqui do irmão dele que eu gostei. Ele, CGI, não vamos falar de novo CGI. Mas o irmão dele, eu não sei quem é o ator, mas ele é muito engraçado. Apesar que Ele tem é uma. muito bom. Sim, ele consegue ter uma presença na tela só de aparecer. Quando ele tá falando Uhum. da morte da Genkai, ele é muito Uhum. bom, velho. Ele contando a história, Uhum. ele fazendo aquelas caras. Em qualquer cena que ele aparece fazendo aquelas caras dele lá, já é bizarro. Hum. Quando ele tá lutando com o Cobra, que tá até aqui na cena do treinamento dele, que ele finge que morreu lá, ele esconde a Aham. cabeça como se fosse um mágico, aí ele volta de novo. Uhum. Ele é muito bom. É muito bom mesmo. Esse pô, foi um dos poucos personagens na série de galera que vocês vão achar genuinamente engraçado, tanto em legendado quanto dublado, tá? E ele é um personagem, na verdade, que não é assim no anime. Ele não é tão interessante assim no anime. Tipo, tão engraçado assim. Só que esse cara, meu, ele atuou muito bem. Muito bem. Eu gostei muito dele no anime. Eu achei ele muito bizarro. E ele era muito bizarro. E ao mesmo tempo engraçado e bizarro. E aí eu ficava tipo, eu não sei o que que você é, porque você é inteiro feito de CGI, mas ao mesmo tempo. E você me dá desconforto nos olhos, só que ao Sim. mesmo tempo você é engraçado. E tipo, ok. Tipo, foi bem engraçado, assim, a aparição dele. A gente fez um Ai. resumo já do treinamento, a gente deu treinamento com a pra conseguir a espada, a gente tem um pouco de treinamento do Yusuke pra conseguir controlar o Leigan dele, que é outra coisa que eu acho bizarro, porque no anime ele só pode usar um Leigan por dia, que ele atira conforme ele quiser, não tem uma regra É. básica, ele não perde o poder espiritual dele, ele simplesmente sai atirando no final lá como se fosse uma arma, eu acho que ele dá uns 3 ou 4 tiros, enfim, não tem regras, ele pode usar o poder espiritual dele conforme ele quiser. Mas você tem alguma coisa pra falar do treinamento, tio? Eu posso pular? Não, pode pular. Aqui a gente tem, então, a Genkai dando poder. Engraçado que a Genkai fala assim o tempo todo, né? Ó, o seu amigo, ele é mais focado. Seu amigo, ele tem um potencial grande. Ele vai te superar. Ele é forte. Você pode ver que ele é bom e você não tem motivação nenhuma. Só que no final ele fala, toma meu poder pra você. E ele fala, não, Uhum. eu vou dar pro seu amigo porque ele me parece ser uma pessoa que tem mais perspectiva. Não, vou dar pra você que é uma pessoa que não tem motivações. Enfim, É. aí aqui a gente tem um pouquinho da história do passado deles, que os dois treinavam juntos. Inclusive,
Eu não sei se eu tirei o print, mas se tiver depois a gente fala mais. Mas fizeram o rosto dela nova em CGI no final também, tio. Eles conseguiram Nossa! fazer. Não, 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 não. Eles Uh-uh, conseguem fazer uh-uh, tudo em CGI. Por isso que eu falei do uh-uh. medo da inteligência artificial. Porque é isso o futuro? O futuro é isso, então. Você vai fazer uma série, você vai colocar tudo em CGI, bonito, beleza, não gasta com ator, não pode trazer uma atriz Não, mais nova. mas, Enfim, hein, deixa eu te falar. Sabe aquele. Nossa, gente, a gente vai entrar num paralelo agora, mas eu vou fazer um comentário bem. Que você falou agora de inteligência artificial e CGI. Sabe aquele filme do Will Smith que saiu, Gemini? O Guerreiro. Aquele de Gêmeos lá, que era ele lutando contra ele mesmo? Uma versão mais conheço, nova dele? conheço, mas nunca assisti. Então, na verdade, a versão mais nova dele é inteira feita de CGI. Ele não teve que atuar. Eles Uhum. construíram um Will Smith mais novo, inteiro de CGI, e fizeram ele interagir com ele o filme inteiro. Só que assim, a diferença é que, bom, é um filme de Hollywood, então eles tinham mais dinheiro e o CGI ficou perfeito, né? Parecia uma pessoa de verdade. Mas eu fiquei surpresa que eles falaram que era inteiro feito de CGI. Então entendam, galera, precisa de dinheiro, entendeu? Se você não tiver dinheiro, você não vai ter um CGI de qualidade. É isto. Então não inventa, né? É, tipo isso. Contrata uma Entendeu? atriz mais nova e fala que é ela. É, a gente aceita mais do que isso daí, dessa patifaria. Então aqui eles estão indo pro navio para ter o torneio, que eles são convocados, eles decidem ir, enfim. E aí a gente começa a ter algumas brigas, que Hum, já estamos na reta final, então a gente tem a briga do Kurama contra, eu não sei o nome desse cara, tipo. também não sei. E eu vou tentar ver se eu tenho a luta do Riei com outro, esse cara que eu também não sei o nome. Uhum. Só que e temos também a fuga da... Ih, eu não lembro mais de ninguém. Keiko Da e a Keiko Yukina. e o Kira. Eu tava pulando as imagens por causa Ah, disso. Vamos já chegar na reta final, porque já estão 47 minutos. Eu acho que vai ser o vídeo maior falando de Yu Yu Hakusho aqui no YouTube, mas vamos falar sobre tudo. Kurama transformado, achei bacana. Fizeram, nossa, um visual real, uau, milagre. Curti. é. A luta dele, eu gostei também. Eu gosto da luta dele da metade pra frente, quando ele se transforma até o final. Quando pra trás eu acho que fica muito, sabe, não sinto que é natural a luta, sabe? Parece diferente da luta do Riei, que eu acho que a luta inteira foi boa, do Riei contra o cara do Machado. A luta do Kurama, o começo com aquelas bolas de fogo transparentes que explodia do nada, me causou um pouco de estranheza, só que depois que ele se transforma e aparece as plantas, eu falei, caramba, aí sim, esse CGI é ruim, mas eu consigo comprar porque essa planta meio que não existe, sabe? É uma coisa que tá assim fora da realidade, diferente das outras coisas que era pra ser normal e acaba não sendo. Mas eu curti na metade pra frente dessa luta. E aqui tá a luta do Riei. E eu achei inteiramente boa a luta dele. Inclusive quando ele usa o fogo, como tá num lugar escuro, eu não sei se eu salvei. Nossa, apareceu a cena do começo aqui. Eu não sei se eu salvei. O fogo também, por ser um lugar escuro, não parece tão bizarro, então ficou bem legal. Então, a luta do Kurama é a luta que eu tenho problema. Que se eu não me engano, no torneio inicial, ele luta contra um yokai que. Como é que fala? Transforma. Não é que transforma. Pega as coisas e leva pro passado. E eu lembro. Cara, eu não sei porquê. E eu assisti Yu Yu Hakusho até a parte do torneio, pelo menos, há muito tempo atrás. Deve ser tipo 2014, 2015. Muito tempo atrás. Só que essa cena, essa luta, ficou na minha cabeça. Porque ele queria transformar o Kurama num nenê. Tipo, antes do Kurama nenê. Sabe? Tipo, um embriãozinho. O problema é que o Kurama, antes de ser um embriãozinho, ele era um yokai. E ele transformou o Kurama nesse yokai. Porque, pelo que eu saiba no anime, o Kurama não consegue mais voltar pra essa forma. Porque como ele renasceu como um humano, né, meio humano, digamos assim, meio yokai, ele não consegue mais voltar pra essa forma dele, dessa raposa branca, que é o formato original dele. E ele só conseguiu fazer isso porque o yokai queria levar ele pra uma época de antes dele ter nascido. Só que como antes dele ter nascido como humano, ele na verdade era um... Ele se transformou nesse yokai que a gente vê agora. Só que não tem absolutamente nada a ver com essa luta.
O cara estoura bombas invisíveis. E eu não lembro qual que era o nome do yokai que ele lutou contra no torneio que ele se transformou na raposa. Então, eu achei meio né, por causa que eu lembro nitidamente o motivo pelo qual ele se transformou nessa raposa branca. Mas a transformação está bem feita, eu gostei bastante. Também. Achei bonito. Já a luta do Rie, eu não achei nada demais, na verdade. Eu gostei só porque foi uma luta com espadas e a coreografia, como eu falei, todas as coreografias foram bem feitas. Então a coreografia aqui foi maravilhosa. O cara com o machadão não ficou estranho, por incrível que pareça. Eu achei que eles iam deixar estranho por conta de provavelmente esse machado não é real, né? É um CGI. Mas ficou muito bem feito, se foi, né? Porque Eu acho que pra é real, eles. Ti. Mas não dá, né? Eu acho que é um machado real, só Tipo assim, que de mentira. eu acho que deve ser. Deve ter o peso pro cara poder imitar bem. Tipo, as reações mais lentas e etc. Só que eu acho que é alguma coisa enrolada em tela verde. Entendeu? Uhum. Eu não acho que ele seja, tipo, inteiro desse formato. Mas eu acho que ele é alguma coisa em tela verde. Eu acho que não. Acho que eles não fizeram um próprio desse tamanho. Não tem como. E se fosse, tipo, muito leve, ia ficar difícil do cara manusear e fazer a sensação de que, tipo, é pesado pra ele bater no rio, sabe? Mas enfim, eu achei bem legal. Não ficou estranho, seja lá como é que eles fizeram esse machado. Mas o Rie em si já é um personagem bem complicado na série também. Mas enfim. Eu separei essa cena aqui, Ti, é um motivo especial. Porque eu acho essa cena a coisa mais ridícula que acontece no Yu Yu Hakusho durante os 5 episódios. Porque é o que acontece. As duas aqui fogem, ela consegue. Ela aprende a lutar com o Yusuke, ela diz isso, que ela treinou com ele. Apesar que o Yusuke da série não me parece alguém que ensina nada. Mas enfim, ela aprende a lutar com ele, eu acredito. E elas conseguem fugir da prisão. Nesse momento, a gente vê que tem um guarda aqui. A Keiko não, a Yukina, ela bate o pé na escada, faz um barulho e elas ficam com medo. Na cena seguinte, eu não sei se eu tirei o print aqui, então eu vou guardar aqui pra depois se aparecer falar. Mas na cena seguinte, elas encontram o Quabra vindo de um túnel, certo, Ti? Sim. E nesse momento, Ah, e daí ela ela. dá um soco. É, Exatamente. E lembrei. o Quabra dá É. um grito. O Quabra dá um grito Ah, é. com segurança embaixo e não aparece ninguém. Tipo, É verdade. cadê o cara? O cara desapareceu, não escutou um É grito. Então, essa verdade. cena é pra ser uma comédia, é pra ser engraçado, mas no contexto, no que tá acontecendo, vamos dizer assim, na fuga, não faz sentido nenhum, porque ele É grita, verdade. ele não sofre e cai, ele grita, tipo, ai. Então, pra mim é uma das É cenas mais verdade. ridículas, porque guarda, Deus me livre, sumiu e é isso. Nossa, eu tinha esquecido disso. Mas é verdade, cara. Nossa, nem tinha percebido, viu, gente? É por isso que a gente conversa, entendeu? Porque o D, ele vê umas coisas que eu nem percebo. Tipo E assim, não percebo mesmo. eu acabo anotando as coisas, então eu vou vendo pra não ser esquisito. Então, tipo, o episódio é 48, 49 minutos. Comigo tem uns 55, porque eu fico dando pausa pra anotar as coisas, senão eu esqueço. Eu vou vendo assim, fica Ai, ai. esquisito. Então, É, aparecer mais pra frente. Essa aqui é a cena, eu tirei esse print aqui pra falar da música, porque é toca verdade. a intro, mas a gente já A falou abertura sobre. original. Aqui a gente tem o Dragão Infernal, se eu acredito que seja esse nome. Eu falei Sim. que por ser um lugar escuro dá pra dar uma escondida. Aqui a gente tem a morte do Yokai, eu falo que eu Eu aceitei. acho que Esse, é massa. esse, esse CGI eu aceito, viu? É algo Esse aqui que. foi o único que eu aceitei também. Eu falei, não tá tão ruim assim as plantinhas saindo de dentro do cara. E, Ficou e, o, massa. e o corpo dele também mostra por dentro, assim, as plantinhas. Acho Cara, ficou criativo. Eu dou uns pontos pela criatividade. Aqui a gente tem. esse cara. Aí aqui a gente tem a continuação da parte que eu acho que é a sequência mais ridícula que envolve o Coabra. Porque eu Sim. vou, eu vou falar aqui, porque teve essa que eu falei, a menina deu um soco nele, ele gritou, beleza, eles se acharam. O Coabra, ao invés de, encontrei vocês, vamos voltar por onde eu vim, porque tá todo mundo lá atrás, ele vai pra um lugar completamente novo, usar cartão que não fazia sentido nenhum. Gente, o pessoal tá lá atrás, vamos voltar? O Yusuke passou por mim, vamos voltar? Não, vamos pra uma sala que eu não sei o que é pra fazer não sei o que lá. Que as duas, a missão dele era encontrar as duas, encontrou. E que ele tá correndo pelo cenário, gente? Me explica.
É complicado, né? Complicado. Sabe? Tipo, Mas eu ainda assim gostei muito da luta dele contra ele. esse personagem, como eu falei, sensacional, não tenho nada pra falar. A sequência é ridícula, mas o personagem. Ainda tem aquele cão lá que aparece, que fica enfrentando eles, É, aquele enfim. negócio. Nossa, tem uma Sei enrolação lá o pra que que é aquilo nada. lá. Isso aqui, então, gente, Não, é o portal, como que ele saiu? Não, eu não entendi até hoje. Como é que ele saiu? Eu nem sei se eu vi. Ele saiu da cela dele? Como é que ele fez isso? o cachorro. É, Eu não lembro, sinceramente, eu não ele lembro. não tava preso dentro junto com a Yukina e com a Keiko? Ele não era um dos monstros que tava preso? Eu sei que quando o Cobra tá fugindo, eu não sei se fugindo dele, mas abre uma porta assim do lado e ele entra. Agora eu não sei se é antes ou se é depois do cachorro. Ah, eu não lembro também. Mas enfim, ai, esse negócio aí. Isso aqui é outra coisa que pra mim não faz sentido. Mas enfim. É o portal que. O sonho do vilão é abrir esse portal, trazer os yokai pra Terra e transformar o mundo todo em um só. Esse é o sonho dele. Ele acaba falando que ele faz qualquer coisa pra isso acontecer. Esse portal no começo dá meio errado, ele fala precisa mais dinheiro e consegue o dinheiro enganando os caras. E abre o portal pra ir ter a cena final. Enfim, aqui a gente tem a Faz luz. sentido. Oi? Não faz sentido. Por que que você quer isso? Ai, porque eu apostei a minha vida inteira e eu sempre ganho minhas apostas. Aí eu quero um mundo mais interessante. Cara, Mano, quando ele, sério, velho? quando ele É isso? apareceu, É. essa cena, em específico, quando ele tá conversando com o gordinho, que ele tira a arma, essa cena eu acho muito boa. Eu falei, cara, esse cara é Sim. embaçado. Essa parte é muito boa. Essa parte realmente é muito boa. Esses atores são muito bons, na verdade. O problema é o roteiro. Sim, eles são qualquer nota, tipo, os personagens. É Olha ele aqui. complicado. É. Só que sabe qual que é o meu problema com isso? Tipo assim, o roteiro é uma merda, só que eu não acho que os atores sejam ruins, entendeu? Tipo, na verdade eu achei todos os atores muito bem feitos, muito bem, tipo, eles interpretaram muito bem. Só que o roteiro é uma porcaria. Daí quando o roteiro é uma porcaria, o ator infelizmente acaba virando um palhaço no meio do roteiro. É É isso que eu tenho que aquela. dizer. Como é que fala? É desperdício de capacidade. Exato. É triste isso. Então aqui a gente tem a luta contra o Toguro, né? Que a gente vê. Essa cena é engraçada. Eu tirei os prints pra mostrar pra vocês, eu tô passando em tempo real, por isso que você vê umas imagens aleatórias, igual o Yusuke sendo atropelado, que era pra ser no começo. Mas essa cena aqui, tia, eu tirei em específico porque ela é legal, só que agora eu vou ser a parte do chato. Sei, eu acho que muita gente deve estar achando que eu sou chato faz muito tempo, há uns 50 minutos de vídeo, mas essa parte aqui eu vou ser o chato mesmo porque é um detalhe besta. Os outros eu acho que é falha de roteiro, esse aqui eu acho que é detalhe besta. Porque na luta do Kurama, ele machuca a perna e anda rastejando a perna. Na luta do Riei, ele usa o fogo e machuca a mão. Só que naqui os dois tá correndo, dando bicuda, soco, desviando faca, tá? Se curaram. Aqui os dois. O Kurama que tava rastejando, puxando a perna, tá dando um soco, chute. É, vamos E- lá, eles são yokais. então, como eu falei, essa parte é eu sendo chato. Mas um roteiro cuidadoso se preocuparia com isso. Mas enfim, é pra fazer uma bonita. Ficou legal se o Toguro não fosse um bonecão de massinha. Porque É complicado. ele tá meio amarelo, gente. Tá meio esquisito. É, é Enfim. complicado. Ai, Aqui, essa parte. é, Essa parte. ele rouba a cena. Sim, 100%. Ele rouba a cena. Aí Ai, não. aqui eu vou ver aqui, o que tem mais pra frente. Eu acredito que seja só, a luta deles e o final. Então vamos concluir aqui já falando sobre o que a gente achou. Enfim, a gente tem a luta dele, a gente tem essa forma dele de titã colossal. Tá de É Shingeki no exatamente Kyojin. isso. É Também, sobre isso. também pode ser uma homenagem ao Groot, eu ainda não sei se é fã da Marvel. Mas enfim, a gente tem o Toguro 100% lutando contra o Yusuke. Eu não tenho mais o que falar sobre a série, Ti. Eu me decepcionei bastante, eu esperava algo melhor, eu esperava algo feito com carinho, igual foi One Piece. Eu tenho uma preocupação agora, concluindo mesmo aqui, já estamos quase uma hora, e o que eu vou esperar agora de Avatar? Vou esperar um One Piece ou vou esperar um Yu Yu Hakusho? Hum, eu acho, na verdade, que Avatar vai ser mais One Piece do que Yu Yu Hakusho. Porque eu vou ser sincero com vocês, pra quem tá assistindo até agora. Eu tinha uma expectativa muito grande, eu queria que fosse bom, eu queria gostar. Porque eu saí de One Piece feliz, eu fiz vídeo aqui, eu fiz live falando sobre.
eu gostei. E eu não esperava nada de One Piece. Pra mim, One Piece tinha mais chance de dar errado do que Yu Yu Hakusho, sinceramente. E foi ao Todos contrário. nós. Foi ao Todos contrário. nós. Eu fiquei surpreso. Então, eu não sei o que esperar do Netflix. Sabe o que, que eles vão me entregar? Eu vejo que o pessoal que fez a série, eles viram o básico do que era Yu Yu Hakusho. Só que eu tenho certeza absoluta, gente, que eles não pararam pra ver o anime inteiro e nem leram o mangá inteiro. Eles não fizeram isso. Eles só pegaram, viram o básico, fizeram um roteiro basicão ali, tentaram juntar várias sagas e, sinceramente, não deu certo, comigo não funcionou. Tem poucas coisas boas pra se salvar em 5 episódios, talvez fosse o problema, só que imagina esse CGI porco e mais episódios ia ser mais porco ainda, porque eles iam ter que gastar mais dinheiro e não tem dinheiro. Então, minha opinião sincera, era melhor não ter feito. Sinceramente, era melhor não ter feito. Pra mim, chegou no limite aqui, igual aconteceu. Eu não vou dizer que eu não quero que tenha segunda temporada, porque tem gente que gosta e eu quero que essas pessoas sejam felizes, que gostem do que elas quiserem. Enfim, então se tiver segunda temporada, se as pessoas forem felizes, vão lá, assistam. Só que eu mesmo paro por aqui. E é isso, Ti. Só a conclusão final. Então, galera, é o seguinte, não é fiel, na base, nossa, super longe de ser fiel. Assistam dublado, porque é mais divertido de assistir dublado do que legendado. Eu assisti, tipo, metade do primeiro episódio legendado, daí eu parti pro dublado, e foi mais divertido assistir dublado mesmo. Eu tentei até trocar no meio do caminho, mas não deu muito certo. Eu tava preferindo já dublado direto. E isso é uma coisa muito rara comigo, porque eu geralmente prefiro legendado, sempre. Só que assim, aí é questão do que você gosta e quais, né? Aí é questão de gosto mesmo, tá? Porque, por exemplo, eu assisti e eu só fui me dar conta dos problemas de roteiro quando o D mencionou. Por quê? Porque o D presta atenção nessas coisas. E tem gente. Isso é geral, gente. Não é um problema do D, não é um problema com as outras pessoas. É questão de gosto mesmo. É questão do que você preza pra quando você tá assistindo alguma coisa. Eu tenho. A gente até tem. Só pra citar um exemplo. Eu gosto muito de Devil is a Part-Timer, Hataraku Sama. E quando eu falei pro D assistir, o D olhou pra minha cara e falou: Como é que você consegue assistir isso daqui? As coisas simplesmente acontecem. E eu olhei pra ele e eu falei: Como assim as coisas simplesmente acontecem? Porque ele se tocou em uns erros tipo, de continuação no roteiro que eu não me toco. Então, assim, é completamente subjetivo. Então, pra quem gosta de ação, pra quem gosta de só de pancadaria, porque eu juro pra vocês, o que tem nesse anime de luta não tá escrito nesse anime. Nesse live action de luta não tá escrito. Tipo assim, muita coisa. E são lutas bem coreografadas. Mas agora, se você quer pensar né, se você é uma pessoa que olha do jeito que o D olha para as séries, para os animes, para os live actions e etc, e a questão de história e construção e etc, aí, minha gente, vocês vão sofrer assistindo esse live action. Eu vou Realmente. te Porque eu interromper. assisti os cinco. Vou te Diga. interromper rapidinho, porque eu lembrei de uma coisa importante que eu ia deixar passar aqui, mas eu fiz essa pergunta até no Twitter. A gente sabe, voltando de novo a falar de One Piece, que o Oda, ele participou inteiramente da série. A gente viu o Oda, até em especial, conhecendo um ator e tudo mais. Quando tem um anúncio da segunda temporada, é ele que faz. A gente vê que ele tá muito preocupado, ele fala sobre... Cara, eu vou falar pra você, eu acho que nem consultaram o Togashi. Porque o Togashi, Bom, eu não conheço, eu tenho um mangá do Yu Yu Hakusho aqui, mas eu não li inteiro. Mas eu já vi o de Hunter x Hunter. Ele coloca tanto detalhe em Hunter x Hunter que tem hora que só tem texto. Então eu não acredito que ele ia deixar passar algo assim, sinceramente. gente, só que também eu acho que o Togashi meio que, né? Se ele se ele mal é mal lança os episódios de Hunter x Hunter, duvido muito que ele tenha tido qualquer interesse de fazer a adaptação de Yu Yu Hakusho. Mas enfim. Isso é cada autor, cada diretor, cada, né, criador com as suas prioridades e com a sua vida, entende? O Oda é um workaholic do carai, todo mundo sabe disso, né? Ele participa de todo, né? Ele faz o mangá, ele participa das produções do anime, ele participou das produções do live action, ele faz tudo, então, e ainda tem uma família, ele é casado e tem 3 filhos. Então é completamente, tipo assim, completamente diferente os dois, né?
Então tem que ver o que foi a cabecinha dele quando anunciaram pra ele que eles queriam fazer a adaptação pra live action. De qualquer forma, voltando aqui, é o que eu tava falando. Se você gosta da ação e das lutas, esse live action vai te agradar e muito. Mas se você quer a história em si, tipo, você quer regradinho tudo o que aconteceu em Yu Yu Hakusho, não assista. Não assista. Vai ser tristeza pra você. Como eu falei, eu me diverti assistindo. Tipo, eu nem me toquei. Eu só me toquei das coisas na hora que o D começou comigo sobre. Só que isso muda a minha perspectiva de que eu me diverti assistindo Yu Yu Hakusho? Não. Então, vai de cada um, né? Mas assim, como eu falei, não é a pior coisa que eu assisti na minha vida. Pra mim, gente, nada supera Dragon Ball, tá? Nada supera o filme de Dragon Ball. Nem Cavaleiros do Zodíaco. Nada supera Dragon Ball pra mim. Ponto. Porque aquilo lá é. Lixo. Aquilo lá, assim, é simplesmente lixo. Porque aqui, assim, você pelo menos vê a tentativa, sabe? E em Dragon Ball não tem nenhuma tentativa. Então, enfim. Deixo nessa nota. Assiste se você quiser, se você não quiser, não assiste. Vocês provavelmente já assistiram, se você aqui, né? Porque a gente anunciou no começo do vídeo que tem spoiler. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam da série, se vocês concordam com a nossa opinião, se vocês têm opinião. E é isso aí. Dê? E agradecer a todos que tiveram a coragem de assistir até aqui, porque é 1 hora mais ou menos de vídeo, que ainda falta editar, mas eu tô vendo aqui que vai ser mais ou menos 1 hora. Eu quero agradecer a todos. Não esqueçam um like, porque ajuda muito o canal. A gente bateu a meta recentemente de 600 inscritos, então a gente vai ter um vídeo especial ainda sobre. Queremos agradecer a todos que se inscreveram no canal. Continue se inscrevendo, compartilhem o vídeo, escrevam aqui nos comentários a opinião, o que vocês acharam da série, se vocês vão assistir ou não, se vocês gostam do anime, se vocês gostam do mangá, se vocês gostam de alguma coisa envolvendo Yu Yu Hakusho, se vocês querem segunda temporada, enfim, escrevam aqui pra gente comentar, a gente responde todos os comentários, dá um coraçãozinho, enfim. Também conheça nossas redes sociais, tem tantos que eu até esqueço, Twitter, Instagram, tem tudo aí na descrição, só vocês clicarem e assistirem, beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos. Continue vendo animes e séries e é isso. Falou! Falou!